Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o BLMG11, Fundo Imobiliário do segmento de imóveis industriais e logísticos, e ele é o quinto lugar de melhores pagadores de dividendos. Vamos dar uma analisada na parte fundamentalista, na sua carteira, na diversificação e lá no final na análise gráfica para ver se vale a pena investir nele, beleza? Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje, BLMG11, fundo do segmento de imóveis industriais e logísticos. E qual seria o objetivo e o perfil do fundo? Ele tem uma gestão ativa institucional de investimentos imobiliários no setor de galpões com foco em renda, também buscando apreciação de capital. O fundo visa investimento em ativos resilientes com alto potencial de geração de renda nos setores de galpões logísticos e industriais localizados em todo o território nacional, com foco principal na região sudeste e em ativos com exposição ao mercado de e-commerce. O Blue Macau Logística é diferenciado por sua alta capacidade de originação de negócios, com foco em processos não competitivos e gestão ativa. Tem como histórico a geração de valor operacional por meio da relação com inquilinos e alocação em ativos dentro ou próximo dos principais centros urbanos, buscando ganhos adicionais e liquidez, com reciclagem de portfólio. Ele teve início das suas atividades em outubro de 2020, então é um fundo bem recente no mercado, fez 2 emissões até o atual momento. O seu gestor é a Blue Macau Gestora de Recursos, seu administrador é o Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. Ele possui taxa de administração e gestão de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark de 6% ao ano, corrigido por IPCA. Possui uma quantidade de cotas de 3,8 milhões de cotas distribuídas no mercado e um número de cotistas de 5 mil cotistas. O patrimônio líquido dele não é um patrimônio grande, igual outros fundos imobiliários do segmento logístico, mas ele tem um patrimônio de 361 milhões atualmente. E o valor da sua cota está em R$ 94,01 e um preço sobre valor patrimonial de 0,99. Então está sendo negociado praticamente dentro do seu valor justo ali. Tem uma liquidez média diária de R$ 782 mil sendo negociados todos os dias e um dividend yield de 11,04%. Igual eu falei lá no início do vídeo, ele é o quinto maior pagador de dividendos dentro desse segmento logístico. E uma valorização que foi, na verdade, uma desvalorização nos últimos 12 meses de 12,95%. Pegando o histórico de distribuição de dividendos do BLMG11, então aqui do lado a gente percebe que ele pagou bons dividendos desde novembro de 2020. O menor dividend yield aqui foi de 8,7% e o maior chegou a 13,2%. E hoje ele consegue manter um patamar desde junho de 2021 na casa de 10,8%. Aqui embaixo a gente olha o dividend yield da cota mercado em relação ao dividend yield médio dos fundos comparáveis. Então aqui essa linha azul é o dividend yield dele distribuído em comparação com o mercado de fundos nessa parte de segmento logístico. Então ele está pagando mais dividendos do que a média do mercado. E aqui do lado, Datacom e data de pagamento. Datacom normalmente é próximo ao dia 7 do mês para você ter o direito de receber próximo ao dia 15 do mesmo mês. E aqui embaixo a gente olha só, ele está em quinta posição dos melhores pagadores de dividendos dentro do segmento de imóveis industriais e logísticos. Perde para esses aqui. O ARCT11 tem estudo dele aqui no canal, tá bom? Se você quiser assistir o vídeo também tá bem legal. Olhando a composição do seu portfólio, hoje ele possui 4 imóveis, então a diversificação em quantidade de imóveis é pequena ainda. O fundo imobiliário muito recente, 2020, tem muito mercado ainda para alcançar, para crescer ainda. Então ele tem 4 imóveis, mas em relação a inquilinos são mais do que 4 inquilinos. Esse imóvel, por exemplo, só a Via Varejo ocupa ele todo. Esse imóvel aqui que está em São Paulo, São Bernardo do Campo, Toyota e Mercado Livre ocupam ele. A Dafit ocupa esse imóvel em Extrema, em Minas Gerais. E esse imóvel aqui tem vários outros inquilinos, com uma ABL total de 285 mil metros quadrados.
Pegando a parte por segmento de atuação, então o forte dele é focar em e-commerce, que a gente percebe 77% está no driver primário e-commerce, 4% no driver secundário e-commerce e apenas 19% em outros tipos de segmento de atuação. O e-commerce é uma tendência do futuro, você comprar produtos pela internet, as empresas manter galpões logísticos apenas para guardar os seus produtos e dali já sai direto para o seu cliente, entrega para vocês sem precisar de existir uma loja física da empresa para poder fazer essa intermediação. Então é tendência do futuro, eu acho que a visão deles é muito boa em relação a investir nessa parte do e-commerce. Tipo de contrato, 72% contratos atípicos e aqui embaixo por região está distribuído, diversificado em 3 regiões, em 3 estados, 45% no Rio de Janeiro, Minas Gerais 27% e São Paulo 28%. Os vencimentos dos contratos, por serem boa parte deles contratos atípicos, então normalmente os vencimentos são bem maiores do que os contratos típicos e acima de 2025 vence 95% dos contratos. Então são contratos mais para longo prazo. Aqui embaixo a gente percebe que está o índice de reajuste é o IPCA, está 100% reajustado através do IPCA e ocupação financeira 100%. Então não existe vacância nesse fundo imobiliário, tanto financeira quanto vacância física. Uma das coisas muito importantes que a gente tem que avaliar na hora de escolher um fundo imobiliário seria a alavancagem, porque os fundos imobiliários eles se alavancam da seguinte forma: eles vão lá, buscam certificados recebíveis imobiliários, adquirem os CRIs para poder comprar os imóveis e ganhar os seus aluguéis, e com esses aluguéis eles pagam as parcelas dos CRIs. Normalmente uma alavancagem funciona desse jeito. E essa alavancagem acaba que ela aumenta o risco do fundo imobiliário, porque querendo ou não ele adquire uma dívida, mesmo que ela seja mais estruturada, está atrelada ali as parcelas com os pagamentos dos aluguéis ali, é um risco a mais no fundo imobiliário, porque se o imóvel ali, o inquilino ficar inadimplente, isso afeta esse pagamento das parcelas. Então aumenta o risco, mas consequentemente é uma busca de maiores retornos. E é esse gráfico aqui do lado que eu mostro relação risco-retorno. Quanto maior o risco que existe em um ativo, maior é o retorno esperado. E hoje ele possui 1 bilhão aproximadamente de ativos e 665 milhões de passivos que estão atrelados ao quê? A aquisição dos ativos lá do imóvel do Rio de Janeiro, do imóvel de Extrema em Minas Gerais e do imóvel em Jandira. Então as obrigações do fundo relacionadas ao pagamento dos CRIs totalizam esses 661 milhões, dos quais 646 milhões estão indexados ao IPCA, o mesmo índice de reajuste dos contratos de locação dos ativos, e o vencimento desse montante também coincide com o prazo de locação dos contratos típicos e atípicos. Além disso, as operações contemplam períodos de carência de juros ou amortização, condições favoráveis à operação tendo em vista a estratégia do fundo. Então ele tem essa alavancagem. Se você gosta desse fundo imobiliário e pretende investir nele, é bom você acompanhar de perto essa alavancagem, essa dívida dele aí, para ver se vai girar tudo certinho no longo prazo, ok? Trazendo a sua análise gráfica, agora o seu estudo gráfico, comparando ele com o Ibovespa e com o IFIX. Muitas vezes as pessoas podem não entender por que eu comparo com o Ibovespa, porque o Ibovespa ele leva em consideração apenas ações, empresas e não fundos imobiliários. Eu gosto de comparar por quê? Porque as pessoas têm muito preconceito com os fundos imobiliários, mas a gente mostra vários fundos imobiliários aqui performando melhor do que o Ibovespa. Então é um bom investimento sim, e aí eu gosto de comparar. Então aqui o Ibovespa linha laranja e o IFIX linha azul. E a gente percebe desde quando ele começou a ser negociado em 2020, ele está ganhando do Ibovespa, mesmo que seja pouco aqui, ele está no saldo positivo, o Ibovespa e o IFIX está no saldo negativo ainda. Agora vamos dar uma estudada na análise gráfica em si. Pegando a sua análise gráfica, o gráfico diário, porque o gráfico semanal não dá para entender padrões, porque ele ainda está novo no mercado, um ano aí de mercado, então o gráfico semanal fica bem enxuto ali. No gráfico diário, o que eu observo aqui de importante e interessante? Está numa tendência de baixa aqui, a LTB dele está bem traçada, respeitando aqui, ele toca ela e perde força e cai. E o que está acontecendo com ele desde novembro, finalzinho de novembro, dezembro de 2021? Entrou numa possível tendência de alta, numa recuperação. E olha só, ele está fazendo agora topos e fundos ascendentes. Aqui é um pivô de alta, então o topo maior do que o topo anterior e os fundos maiores que os fundos anteriores. Então, o
que aconteceu aqui no atual momento, nesses últimos 3, 4 dias? Ele tentou fazer um topo maior, não conseguiu, mas ainda é cedo para a gente falar que isso aqui é um topo menor do que esse. E tá aqui, ó, respeitou. Agora a LTB dele saiu de resistência e virou um suporte, né? À toa que ele fechou aqui certinho nela, o tamanho do pavio que ele largou para trás no dia anterior. E agora é importante ele continuar esse crescimento, essa valorização aqui para romper esse topo aqui que eu considero o último topo. Eu nem vou considerar esse topo aqui porque tem poucos dias aqui para serem considerados. Então ele continuar aqui seria muito importante porque aí confirmaria esse rompimento da LTB dele. E aqui embaixo o MACD está aqui azul por baixo ainda, mostrando que está querendo cruzar por cima da laranja, sinalizar essa possível reversão de tendência aqui de curto prazo. E índice de força relativa dele está mostrando que a força compradora está mais forte que a vendedora neste papel. Resumindo agora o BLMG11, fundo imobiliário muito novo no mercado, mas já está pagando dividendos altíssimos em comparação aos outros fundos. Ele está em quinto lugar, isso é excelente. A gente sempre busca os rendimentos, mas também a gente não pode buscar só olhando a parte do dividend yield. A gente tem que dar uma analisada no fundo como um todo. Aqui a gente trouxe várias informações, mas é importante você buscar outras lá nos relatórios, na gestora. Então, ó, diversificação dele ainda é pequena, tem apenas 4 imóveis na sua carteira, mas com mais do que 4 inquilinos. Os inquilinos a gente viu que são bons inquilinos, 100% de ocupação, não tem vacância. Isso é muito bom para o fundo imobiliário. Como ele está recente, então tem muito serviço ainda para mostrar para frente. A gente não tem aquele padrão histórico de longo prazo para poder avaliar. Se você for levar em consideração apenas os dividendos, é um excelente fundo imobiliário para você investir. Está lá em cima na lista lá dos maiores pagadores. Se você for levar em consideração todas as informações, a idade do fundo imobiliário, a diversificação da carteira, aí você tem que pesar um pouquinho a mais aí, comparar com outros fundos imobiliários para ver se vale a pena. Parte gráfica, eu falo o seguinte, está provavelmente revertendo a tendência. Se nessa semana aí ele fechar os próximos dias acima dessa LTB dele aqui, dessa linha amarela, é provável que ela se torne um bom suporte aqui, um suporte difícil dele descer, e aí sim ele continue aqui fazendo topos e fundos ascendentes, tá bom? E então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço, como sempre, aquele like aqui para o canal crescer e para esse vídeo ser distribuído para o máximo de pessoas possíveis. E eu te deixo um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.